Nós te agradecemos pelo sol que brilha e, sobretudo, porque o sol da tua graça ainda brilha sobre todo o mundo. E agora pedimos a tua bênção especial para o estudo desta lição nesta manhã. Abençoa as professoras, abençoa os alunos e abençoa todo o teu povo reunido em algum lugar, não só no Brasil, mas quem sabe certamente em muitos outros países, em torno da tua palavra. Que a exposição da tua palavra produza, como sempre produz, frutos para a glória do teu nome, para a edificação do teu povo, para a salvação de vidas e para o crescimento do teu reino. Assim nós oramos e contamos com a tua direção e a tua bênção preciosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastor. Hoje nós temos duas profs convidadas, a Morgana e a Kelly, que são nossas professoras de EBD também, das classes infantis, e elas encabeçam aí o Ministério de Recepção, de Integração da Igreja, né? E a nossa lição hoje é sobre isso. Então, elas vão nos trazer também um pouco da experiência que elas têm já nessa área aí, da visão delas dentro dessa lição. Gurias, está com vocês? Me digam quando projetar. Bom dia, então, antes de mais nada. Bom dia, irmãos. É um prazer para mim e para a Kelly, nesse momento, então, estar compartilhando com vocês um pouquinho desse trabalho que é o trabalho de recepção da igreja, o trabalho de acolhimento das pessoas na igreja. Pode colocar, por favor, para nós. Então, a gente começa aqui com o título, que é Os Desafios à Equipe de Integração na Igreja. Vamos, então, ler o texto áureo. O texto áureo encontra-se no livro de Atos, capítulo 2, e versículo 46. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Pode passar, Cris, por favor. Então, o objetivo dessa nossa lição, irmãos, é conhecer a importância que tem a equipe de integração na adaptação dos novos membros. Por que é tão importante essa equipe que a gente faz parte, não só a Kelly e eu, como muitos outros irmãos que estão presentes aqui na nossa escola hoje, a importância que tem para a pessoa que está chegando. Também perceber e treinar pessoas que tenham talento e que possam desenvolver essa função dentro da comunidade religiosa. Praticar com naturalidade, e isso também envolve as diaconisas da igreja, que podem fazer parte ou devem fazer parte desse ministério, mas também outros irmãos e irmãs da igreja podem servir nesse ministério, como nós temos vários outros irmãos que servem. Pode passar, Cris. Então, os textos bíblicos inspirativos, eu vou pedir a gentileza de algum irmão que queira ler. O primeiro texto está em Atos 26 e 27. Posso ler? Fique à vontade. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Amém. O segundo texto, então, encontra-se em Atos 24 e 20... Não, perdão. Atos 18, 24 e 27. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras.
fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para a Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Amém. O nosso terceiro texto, então, encontra-se em Lucas 10 e 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Amém. Obrigada. Nós podemos ver, irmãos, que nesses três textos sempre há alguém que conduz ou alguém que apresenta a pessoa. Primeiro, Barnabé apresentou a Paulo. Depois, no outro texto, vamos ver, Apolo falou em Alexandria e deixa eu ver quem me ajuda aí. Maria. No culto. Isso. E o terceiro versículo ali, que é o de Maria e Marta aos pés de Jesus, onde Jesus falava e apresentava a palavra. Então, sempre alguém estava apresentando a palavra e introduzindo, fazendo essa parte introdutória de apresentação e de recepção das pessoas que estavam chegando àquele lugar. Pode passar, Cris, por favor. Nesse outro slide, a gente tem a introdução desse trabalho, onde fala assim que a primeira impressão é a que fica, que a recepção é o primeiro passo de contato com o visitante. E eu queria lançar para os irmãos essa pergunta, né? Por que você acha que a primeira impressão é tão importante? Que resposta a gente daria a essa pergunta nos dias de hoje? Por que a gente acha que a recepção e que a chegada da pessoa é tão importante assim, a maneira que a gente acolhe ela na igreja quando ela chega? Alguém pode... Não há respostas certas, tá, irmãos? Mas alguém gostaria de dividir o seu pensamento sobre isso? Quem quiser falar, pode abrir seu microfone aí, tá, pessoal? Bom dia, irmãos. Bom Morgana, dia, eu acho que olhando pela ótica do visitante, né? Geralmente, em qualquer lugar que a gente chega, um lugar novo ou uma situação nova, a tendência é a gente iniciar com um grau de avaliação bem alto, né? E aí, depois que você já conhece o local, você começa a anexar filtros, né? De acordo com uma opinião já estabelecida. Mas eu acho que no primeiro momento, seja um local novo ou uma situação nova, o nosso grau de avaliação, de percepção, ele está mais aguçado. Então, Sim. Eu acredito que seja esse um dos motivos da primeira impressão ser importante, porque o visitante chega com expectativas, né? Querendo ou não, sempre vai haver expectativas. E se a primeira impressão for positiva, a tendência dele começar a considerar outras coisas positivamente seria uma verdade, né? Então, eu acho que um dos motivos é esse. Perfeito, Renan. Mas alguém tem alguma colocação a fazer ou alguma colaboração? Eu acho que sempre o novo é uma coisa interessante, né? Sempre há uma certa timidez quando se apresenta ou em algum lugar, principalmente quando é
chega num lugar que tem várias pessoas. E sempre a pessoa vai naquela sensação, como será que eu serei recebido? Ou também existe a questão da confiança, né? No caso de Paulo ali, que o Barnabé apresentou, né? Porque, em tese, o pessoal já estava desconfiado, não sabia se acreditava nele ou não. Então, é tipo de um aval, né, que o Barnabé deu sobre o Paulo, sobre a vida dele, sobre o comportamento dele, o conhecimento da palavra, né? Então, quando uma pessoa chega, ela chega com um certo receio. E é muito importante mesmo, a primeira impressão, quando uma pessoa chega num lugar, se ela é muito bem recebida, ela já se sente mais à vontade, né? Tanto para falar quanto para se expor. E também tem o contrário, que muitas pessoas às vezes chegam na igreja e como na igreja às vezes a gente queira ou não, sempre tem os grupinhos, né, dos amigos, né, que conversam entre si. E às vezes já aconteceu, né, na nossa igreja e várias igrejas, de chegar uma pessoa, um casal, vai 1, 2 domingos, ninguém falou com ela, ela se retira. Ela vai embora, vai procurar outro lugar onde ela for acolhida. Então é mais ou menos por aí minha contribuição. Fala, Neide. Também tem o fato de que se alguém veio convidado por alguém, esse alguém vai dizer, olha, vai lá na minha igreja, é super legal, os irmãos são bacanas, a igreja é bem acolhedora e tudo mais. Então, a pessoa tem uma expectativa, sim, que vai ser bem recebida. Agora, se ela chega lá e não é bem recebida, aí ficamos com problemas. A pessoa que convidou, lá, poxa vida, eu convidei aquele irmão, aquela minha irmã, aquele meu familiar, aquele meu vizinho, mas chegou lá, o pessoal nem chegou perto. Então, completando, né, aquilo que o Moisés falou, né? Que muitas vezes as pessoas são convidadas, né, por alguém especialmente, né, e dando maior força, e quando chega lá, ela fica murchinha, pois é, fiquei lá no canto, ninguém vem me receber, enfim. Isso também pode ocorrer. Com certeza. Eu acho que a gente, não só nós que trabalhamos na recepção, mas cada membro tem que se colocar no lugar do visitante. E se fosse eu, né? Se fosse você, estivesse chegando pela primeira vez na igreja, como você gostaria de ser recebido, né? Então, eu acho que quando vem um visitante, a gente sempre tem que se colocar no lugar do visitante. Se eu gostaria de ser apenas uma pessoa ali ou ser alguém que tu vai chegar e vai acolher, vai dar um sorriso pelo menos, né? E não simplesmente passar pela pessoa como se fosse um nada, vamos dizer assim, né? Então, o importante, a gente sempre tem que se colocar no lugar do visitante, porque o sorriso é um cartão de visita já, né? Então, pelo menos um sorriso a gente precisa dar, independente de for uma criança, um adulto, um casal, um idoso, sempre é importante a gente se colocar no lugar dessa pessoa. Verdade. Mais alguém? Então, irmãos, a importância é tão grande. Oi? Já conheço. Pode seguir, Morgana. Acho que foi uma interferência aqui só. Tá. Pastor Okay. Lima, não sei se quer falar, abriu o microfone? Foi sem querer. Tá bom. Então, irmãos, é tão grande a importância, né, dessa recepção, desse acolhimento para a impressão de quem chega, é que ela seja vista com bons olhos e com olhos de facilitador, né? Para que seja facilitador do surgimento de uma nova oportunidade, de uma abertura de portas não é fácil. que vai permitir novas relações dessa pessoa que está chegando, né? Que ela possa construir uma impressão positiva e uma impressão agradável. Só um pouquinho, Morgana. Acho que o pastor Lima, não sei se ele tá com algum problema ali no microfone dele, querendo falar, alguma coisa assim.
Tá, Pastor, você ok. está nos ouvindo, pastor? Tá abrindo e fechando o microfone dele, daí tá dando interferência. Não sei se. Tá. Acho que é sem querer, Morgana, tá? Mas qualquer coisa você já Aham, sabe sim. que é isso. Tá ok, então. Então, assim, é tão importante isso para quem chega, né? A importância da boa primeira impressão. Na verdade, ela também não está ligada exclusivamente à aparência física de quem está na parte da recepção, visto que ela também é formada por atitudes e comportamentos, como todos os irmãos falaram antes, né? Do comportamento que nós adotamos quando a gente vai receber essa pessoa. Como que nós vamos acolher esse visitante ou até mesmo um irmão que já faz parte da nossa comunidade, que ele já participa conosco em todos os cultos. Então, o valorizar a pessoa que também, aquela pessoa que está sempre ali, não sorrir ou estar disponível para as pessoas que estão chegando, mas também para os nossos irmãos que fazem parte de todo momento da nossa comunidade. Cris, a Simone colocou que gostaria de falar. Pode falar, Simone. Quem quiser falar, gente, pode abrir o microfone e pedir a palavra aí, tá? Consegue abrir aí, Simone? Não sei se travou. Ah, parece que congelou a imagem dela, Morgana. Agora, Simone. Oi, agora tá me ouvindo? Agora sim, pode falar. Bom, eu e o Rogério, há muito tempo a gente pratica, assim, né, de receber as pessoas. E o que eu posso dizer é que é mais uma questão de fé do que qualquer outra coisa. Porque a palavra diz que, sem saber, alguns receberam anjos. E também, quando pergunta, mas quando que nós te vimos com fome? Quando que nós te vimos com sede? Quando que nós te vimos assim? Aí Jesus fala, se fizeste a um dos meus pequeninos, a mim você fez, né? Então, é uma questão de fé e é um trabalho para o coração da gente. Porque tem toda essa questão de impressão da pessoa que chega e a nossa impressão. Tem gente que não gosta de ser abordada, se sente invadida. Então, é assim uma loteria, digamos, né? Tu não sabe o que vai acontecer quando tu aborda uma pessoa. Mas, com a gente, é uma questão de fé e de praticar essa palavra. Sem saber, receberam anjos. E eu conto para vocês duas experiências bem importantes, bem rapidinho. Uma foi em Belo Horizonte, uma senhora que chegou escabelada, com uma aparência muito feia, e ela estava com fome. E tinha uns pães de queijo lá de um café da manhã que a gente fez, e eu fui atrás do pão de queijo, dei o pão de queijo para ela. E convidei ela para assistir a escola dominical. E ela assistiu e ela se converteu. E assim, é uma igreja muito grande, com muitas pessoas, e todo mundo estava fugindo dela porque ela tinha uma aparência muito feia. Ela estava de andarilha, e depois eu consegui me comunicar com ela. Ela teve um AVC, e ela realmente estava muito confusa. Mas Deus encontrou ela naquela manhã, ela simplesmente foi curada, ela entendeu a palavra, ela se converteu, ela pediu ajuda de roupa, de comida, a dona Silvia, o nome dela, e depois ela começou a trazer os filhos, a família, e ela se batizou e ela levou a família, e ela só pediu que estava com fome, graças a Deus tinha uns pães de queijo lá, e todo mundo fugia porque ela tinha uma aparência muito feia mesmo, de uma pessoa que está andando na rua, escabelada, com AVC, os olhos meio tortos, e eu dei comida e convidei ela, e Deus fez toda a obra na vida dela, e ela levou toda a família. E foi, assim, uma bênção, a dona Silvia. Depois nós temos uma pessoa que é da igreja ainda, mas está no Rio de Janeiro fazendo curso, que é o Coronel Álvaro, que é uma pessoa que poucas pessoas conhecem. Mas ele se converteu, se batizou,
ele era responsável lá em Butiá por um quartel, e quando ele começou a ouvir sobre ser relevante, o trabalho dele começou a mudar de uma forma, lá a partir do quartel, ele começou a se agregar com a cidade através da prefeitura, da Secretaria de Educação, que o prefeito veio num evento lá do quartel e falou que ele fez diferença na cidade de Butiá. Antes do Coronel Álvaro, a cidade de Butiá era uma coisa, depois do Coronel Álvaro, a cidade tinha outra economia, tinha outra integração, a cidade foi afetada pela vida dele, e ele atribuiu a Deus. Depois que eu conheci a Deus, eu entendi, e ele começou a fazer um trabalho lá que ele modificou a cidade de Butiá. Hoje ele está fazendo um curso lá no Rio de Janeiro para ser general. É uma coisa muito difícil de acontecer nas Forças Armadas. Enfim, sem saber, a gente recebe pessoas que Deus usa de uma forma maravilhosa. E isso é um trabalho mais de fé do que qualquer outra coisa. Obrigada. Desculpa, tomei muito tempo. Nada, não, que é isso. Dando continuidade, então, irmãos, como a Simone estava falando, né, algumas, vamos dizer assim, vamos chamar de dicas muito importantes, né, não só para nós que trabalhamos nessa parte do acolhimento das pessoas, como para todos os irmãos entre nós, né, que a gentileza, ela é fundamental, né, ela desperta simpatia e ela quebra possíveis resistências. Isso é muito importante, né, na nossa vida. Atenção e simpatia, que a gente sempre faça o máximo possível para demonstrar atenção pelo que a pessoa ou quer falar, ou quer contar, para ouvir a essência do que a pessoa quer saber, porque às vezes a pessoa quer fazer uma pergunta ou ela quer falar alguma coisa, como a Simone falou, essa senhora chegou pedindo um alimento, mas quem prestou atenção, no caso a Simone, que prestou atenção na essência do que ela quis dizer, não era só o alimento que ela queria, o alimento físico, ela precisava de outro tipo de alimento também, né? O conhecer, fazer o possível para conhecer as pessoas, demonstrar interesse pelas pessoas, pela família da pessoa, pelo que está acontecendo com a pessoa, estar pronto, ter prontidão, né? E esse olho, não só na aparência, porque quando a gente fala na aparência, a gente não fala no estilo físico, no estilo de roupa, no cuidado da aparência, não fala só no cuidar daquilo que a gente vê por fora, né? Que as roupas são essenciais, mas a gente também tem que ter aquele olho na aparência interna das pessoas, que muitas vezes algumas pessoas estão com uma aparência, demonstrando uma aparência, e no fundo, lá dentro, elas estão precisando de muitas outras coisas. Elas precisam mesmo ouvir a palavra, elas precisam se achegar, elas precisam conhecer, elas precisam falar aquilo que elas sentem para poder ouvir também a palavra do Senhor. Então, é de suma importância no grupo da recepção essa parte de acolhimento sem discriminação e sem distinção da pessoa que está procurando o acolhimento para fazer parte daquele culto, para conhecer alguém e para fazer com o intuito de conhecer, como o Renan falou antes, para possível retorno àquela comunidade, ou estava passando e gostaria de conhecer. O próximo slide, por favor. Então, sabedoria para tratar com amor as pessoas. Tudo que, unindo o que a Simone falou, o irmão Moisés falou, a irmã Neide falou, o Renan falou, nós vivemos numa sociedade que ela está extremamente carente de amor, de atenção, de carinho, de compreensão, e que a gente possa fazer que nem Jesus no seu convívio com as pessoas,
ele chamava as pessoas para si. Na verdade, ele falava, os seus discípulos convidavam as pessoas, eles vinham e ele demonstrava amor, demonstrava paciência, demonstrava atenção e nunca ele condenou ninguém. Ele sempre acolheu as pessoas que se chegaram a ele. Essa foi uma experiência muito grande, muito forte que as pessoas tiveram quando elas iam ao encontro para ouvir a palavra. Elas sempre foram acolhidas, todas as pessoas foram, quem precisava foi ouvido, quem falava que precisava de cura, demonstrava a necessidade, ele era curado. Sempre a pessoa vinha e Jesus sempre acolhia e sempre ouvia e sempre falava, sem fazer distinção ou discriminação daquela pessoa por N motivos que pode acontecer hoje em dia. Pode passar o próximo, Cris, por favor. Esse ponto aqui, então, é a disponibilização da casa como instrumento de integração. Esse ponto, então, eu vou passar para a Kelly, que a partir de agora, então, ela vai nos honrar com a palavra sobre essa parte da integração nas casas das pessoas, acolher as pessoas nos seus lares. Bom dia. Então, nós vamos falar um pouquinho agora, entrando no lado de PGs, um pouquinho de discipulado, né? E nosso ponto número 2 é disponibilizando a casa como um instrumento de integração. Como a gente leu lá no nosso texto áureo, de Atos 2:46, fala sobre a igreja primitiva, né? Que no início a igreja primitiva, a comunhão nas casas ela era muito comum. Os cristãos se reuniam para proclamar o evangelho, para ter comunhão, para ter oração, né? E essa igreja primitiva ela era como uma família, onde as pessoas dividiam os bens e gostavam de estar junto, né? Repartindo as suas dificuldades também, além dos bens, estar orando. E aqui, por exemplo, no meu vídeo, ele está à esquerda, claro, nós temos uma foto da igreja primitiva se reunindo, né? À mesa, com alimentos e as pessoas conversando e tendo a comunhão. E na outra foto, que se aparece bem direitinho para vocês, também é o nosso pare, o nosso antigo pare, que hoje nós já mudamos para 3G também, e nós estamos fazendo a mesma coisa, né? Estamos orando, estamos dividindo as nossas angústias, as nossas alegrias, né? Então, tanto antigamente na igreja primitiva e como atualmente, a gente pode estar da mesma forma tendo essa comunhão, né? Que é algo que Jesus estabeleceu para a sua igreja. Nós temos a comunhão do dia a dia das nossas casas. E as casas, elas têm um papel muito importante, né? Por exemplo, na casa da mãe de Marcos, né, Maria, era um local onde as pessoas costumavam se reunir para orar e falar da palavra. Na casa de Lázaro, Maria e Marta, era também um lugar de comunhão, refeição e ministração da palavra. E também Jesus visitou a casa de Zaqueu, fez refeições na casa de Simão. Então, a gente pode verificar que as casas eram um lugar importante, né? Então, quando uma pessoa chega na nossa igreja, além de nós acolhermos ela com todo o amor, todo o cuidado, a gente depois precisa integrar essa pessoa na nossa igreja. Se alguém quiser falar, levanta a mãozinha aí, tá? Senão eu vou falando. A minha casa e a tua casa, ela pode ser um instrumento de integração. A integração na igreja deve passar e ela pode passar pelos pequenos grupos. Porque nos pequenos grupos é onde as pessoas se sentem, às vezes, mais acolhidas facilmente, né?
um lugar com mais intimidade, não é um local grande, onde às vezes as pessoas não conseguem se abrir. E ela estando num pequeno grupo, né? Queria falar. Ou de pequeno grupo, ou de grupo caseiro, ou pare, que eram os antigos grupos dos jovens, né? Hoje se chama café, os nossos grupos. Independente do nome do grupo, mas sendo um grupo pequeno, é o local onde essa pessoa vai poder receber o aconchego, o calor humano, ser um local de afeto, de amizade, onde ela pode se abrir mais facilmente. E quando ela tem essa integração nesse pequeno grupo, a integração na igreja vai acontecer muito mais naturalmente. Quer falar, Olga? Quero. Pode falar. Assim, quando eu li a revista, eu pensei que dessa parte aí que eu queria falar mesmo. Eu fico encantada com eu gosto mais do nome Pare ainda, eu sou resistente, com o acolhimento no Pare, tudo. Sinto falta daquela parte da mesa, como tinha lá no início, que parece que houve uma orientação, e daí eu li o texto do pastor Roberto, que ele incentiva a mesa também, sabe? Porque eu acho que a mesa é tão importante quanto, porque a gente está num momento íntimo com poucas pessoas, e eu acho importante a mesa depois, ali no final, para ser a integração final. Mas não foi só por isso que eu quis dizer isso. Eu não conheço as outras pessoas da igreja, mas eu quero dar a honra a Enilson Marconi. A casa deles é algo impressionante. Eu acho que raramente eles ficam sozinhos como família, estão sempre acolhendo um pastor, um viajante, alguém, e eu acho assim, impressionante isso, porque a minha mãe fazia isso e eu não faço como ela fazia, sabe? A minha mãe acolhia até pessoa que ela nunca tinha visto na vida. E a Enilson, claro que eu acho que não, ela, nesse ponto, ela acolhe quem ela nunca viu na vida, mas da igreja, né? E a mãe acolhia na rua até. Mas eu quero dar essa honra aqui agora para Enilson Marconi, que aquela casa é uma bênção, aquela casa é o primeiro passo de muita gente para a igreja, viu? Assim, e muito feliz com a integração dos pares e sentindo muita falta ainda, tá? Beijo. O Kelly. Então, né, Olga? Você está sentindo falta dos nossos pares. O Kelly. Mas realmente. Kelly, fala. Deixa eu só falar antes de tu. Só pegar o gancho da Olga aqui. Que uma coisa que a gente está sentindo muita falta, viu, Olga? Eu não participo dos pares, mas dos casais, né? Dos PGs de casais. Uma coisa que a gente está sentindo muita falta é essa parte do encontro ao redor da mesa, assim. A gente tem feito os PGs pelo Zoom. É bom, claro, né? A gente conversa, estuda, dá risada, mas faz falta. Faz bastante falta. Eu acho que até várias pessoas pararam de participar por causa disso também, assim, porque fica um negócio tão distante, né? A gente está aqui conversando e tal, não é a mesma coisa que tu está sentado em volta da mesa, assim. Então, só para corroborar contigo, assim, a gente sente falta dessa parte. Pode voltar lá no nosso slide. Realmente, os pares, eu vou falar de pare porque foi o que nós vivenciamos durante anos aqui na nossa casa, eu e o Emerson, mano, né? Mas eu criei numa igreja onde nós tínhamos os grupos células, né? Então, a minha vida inteira foi tendo grupos ou células na minha casa e eu posso testemunhar isso, né? Que os grupos células, eles funcionam e funcionam muito bem, né? Esse grupo que está aqui na tela é o nosso pare, onde eu e o Emerson, o Mano, a gente conhecia só uma pessoa. O restante eram todos pessoas novas, né? E todos solteiros, uns namorados, outros noivos, outros não eram nada, mas foi um grupo que a gente pôde caminhar durante muito tempo e onde a gente não viveu além de ter o pequeno grupo, mas a gente pôde testemunhar de muitas coisas nesse grupo, né? A gente pôde ter uma caminhada individual com cada um,
sendo com casais. A gente pode ter o 1 a 1, que a gente chama, né, um parceiro de caminhada discipulando tanto só as gurias como só os guris. Então, dentro num grupo só, tu pode ter diversas maneiras para ter um acompanhamento, né? E isso é muito bom, porque hoje a gente vê esse grupo, por exemplo, todos eles estão casados entre si, não sei por que isso aconteceu nesse grupo, né? Mas a gente pode ver os frutos que a gente ajudou a colher ali com essas pessoas, né? E hoje eles estão muito bem integrados na nossa igreja, né? Desenvolvendo ministérios já até, e tem alguns que estão morando fora aqui de Porto Alegre, mas a gente pode ver assim que a integração que eles tiveram no pequeno grupo facilitou muito essa integração. Pode passar. Pode passar o slide. Integrar é resultado do esforço no dia cristão. Somos corpo e precisamos estar uns com os outros. Pode falar, Letícia. Bom dia. Eu queria contar uma experiência também, se assim puder contribuir, né? Claro. Então, sobre o PARE, né? Antigamente, quando eu me converti, 20 anos atrás, era cultos no lar, né? Só foi mudando os nomes. E eu, na época, eu era bandista, então eu tinha muita dificuldade para ir, muita resistência, né? Do próprio preconceito, mas que seria dentro de mim mesmo, vergonha, enfim, né? E como é que eu fui, então? Eu fui convidada para um culto doméstico e que lá as mulheres, elas ensinavam coisas de casa. Essa foi uma estratégia naquele momento de 20 anos atrás, né? Eu lembro até hoje o que a irmã ensinou a fazer, né? Sobre ele limpar o piso, colocando, né? Mas aí o que aconteceu? E depois ali eu fui outras vezes. E isso marcou muito na minha vida, muito. Então, assim, eu sou muito fã, né? Então, do culto doméstico, culto do lar, os pários, enfim, né? O PG. Eu já tive a graça, assim, e a misericórdia de Deus de ter ganhado muitas pessoas para Jesus através dessa estratégia. E aqui onde eu moro, faz 2 anos hoje, ano passado, uma das estratégias que eu usei, se mudou uma vizinha, eu moro de aluguel, eu moro em cima, e se mudou uma vizinha embaixo, né? Uma estrangeira. Então, assim, quando ela chegou, eu percebi mais ou menos, esperei umas 2 semanas, né? Me aguentei, assim, de ansiedade. Então, eu fui até a casa dela, desci ali embaixo, me apresentei, só que eu levei um bolo para ela. E me apresentei, né? E perguntando se ela precisasse de algo. Então, assim, estava dando boas-vindas a ela. E ela disse que isso marcou muito a vida dela, que ela se emocionou. E aí, então, assim, depois de 15 dias, nós convidamos, aí a gente teve esse contato, né? Eu convidei eles para vir jantar aqui na minha casa. E uma coisa, assim, que marcou demais, na verdade, que o esposo dela depois postou, eles eram um casal de haitianos, que ele estava aqui 3 anos no Brasil e nunca tinha entrado na casa de um brasileiro. Nunca ninguém tinha convidado ele. E ele se emocionou e chorou na mesa. Então, assim, eu fiquei assim, tipo, eu fiquei assim, sem palavras, sabe? Porque aquilo foi uma surpresa para ele, aonde não deveria ser, né? Claro que eu sei que o brasileiro é muito mais dado, o gaúcho principalmente, né? Agora que a gente está em pandemia, né? Em distanciamento, mas o gaúcho, ele é bem dado, né? Então, assim, e eu pensei, nossa vida, em 3 anos que ele estava aqui, ele nunca tinha sido convidado, muito menos para participar da mesa. E isso marcou a vida deles. Então, assim, eles começaram a vir, ela começou a vir no culto aqui na minha casa, que depois ela começou a ir na igreja, né? E foi, assim, muito interessante que depois, assim, eu fiquei sabendo que ela era desviada há 3 anos, né? Desde que ela veio para o Brasil, ela se desviou. E ela voltou para Jesus e nos convidou para ser padrinho de casamento deles, que foi o ano passado. Então, assim, foi muito bênção. E uma das coisas que eu descobri na cultura dele, quando eles nos convidaram, era só eu. Mas por quê? Eu falei, eu custei para identificar e entender por que tinha que ser só eu e meu esposo, não. Porque na cultura deles, os padrinhos é aquela pessoa de confiança, é quem eles confiam, com quem eles se abrem, né?
E não que meu esposo não fosse, mas foi o primeiro contato que ela teve. Não é o pai, a mãe, o pastor, o sacerdote que vai lá dar conselhos. É a madrinha. É a pessoa, então, assim, que é a testemunha. E, no caso, a noiva convida a madrinha dessa confiança e o noivo escolhe o padrinho, né? Então, era um casal com outro. Então, assim, muito interessante. E o que me gerou essa confiança nela? Foi o fato de eu ter levado um bolo, ter dado boas-vindas e ter abrido a porta da minha casa. Só queria compartilhar isso. Então, como eu vivi isso só de uma forma diferente, então, assim, foi muito gratificante. Só queria contribuir, né? Eu sei que hoje a gente tem que ter muito cuidado, mas eu sei que algumas pessoas têm resistência também de trazer isso para sua casa, mesmo ainda sendo cristão, né? Eu já vi vários relatos das pessoas, né? Mas nós somos na igreja aquilo que nós somos em casa. E que nós somos em casa, nós somos a igreja internamente, né? Então, o nosso coração, ele é o mesmo, né? Então, eu só queria compartilhar isso, né? Bom dia. Alô? Bom, Letícia, o Renan colocou ali que nas células o discipulado 1 a 1 é facilitado pela proximidade. Agora nós vamos falar um pouquinho de discipulado, mas é uma bênção mesmo quando a gente pode abrir a nossa casa, né, e participar de um pequeno grupo, né? Porque você vive experiências incríveis, né? Vive alegrias, vive tristezas, mas as bênçãos que tu vê, quando tu vê aquele grupo caminhando sozinho lá na frente, né? Tu fica muito feliz que tu pôde ajudar essas pessoas a trilhar um caminho. Isso é muito, muito bom mesmo. E agora a gente vai falar um pouco sobre integrar, né? Que integrar é adaptar alguém ou a si mesmo a um grupo, né? De modo que ele seja como se fosse um membro antigo ou naturalmente daquela coletividade. E integrar e discipulado, eles têm tudo a ver. Não temos como não deixar essas duas palavras, essas duas ações separadas, né? Como a gente leu lá em Atos, nos textos inspirativos, Apolo, ele começou a andar com Áquila e Priscila, para que ele pudesse entender melhor a palavra e que daí o Apolo pôde, então, ir levando também a palavra de Deus pelo mundo, né? Mostrando que nas Escrituras que Jesus é o Cristo, que ele era o Salvador. E o que Áquila e Priscila fizeram com Apolo? Eles fizeram um discipulado. Eles tinham o 1 a 1, o lado a lado, né? Então, como ele não entendia muito bem, ele teve esse suporte dessas duas pessoas que ele pôde caminhar junto. E isso é o nosso discipulado, né? É ter um parceiro de caminhada que a gente pode estar ajudando alguma outra pessoa que novo na fé ou que recém está caminhando, mas ainda não entendeu. E qualquer um de nós pode ter esse parceiro de caminhada, né? Fazer o discipulado. Nos discipulados, eles servem para quê? Para que eu também possa crescer em relacionamento com o meu irmão, que a pessoa possa ter um crescimento de relacionamento com Deus. A gente pode promover cura e apoio, né? Quando tu tem uma pessoa que passa por várias dificuldades, como nós tivemos no nosso grupo, né? Nós tivemos pessoas que tiveram perdas muito importantes na vida delas, perda de pessoas únicas, né? Como foi o caso de 2 pessoas, e aquilo foi um abalo muito grande e para essa pessoa e para nós também, porque eram pessoas que a gente já caminhava há algum tempo, né? Só que essas pessoas também precisavam de cura interior, cura espiritual, né? E é no discipulado que a gente vai acabar ajudando essas pessoas a caminhar. E como que tu ajuda isso? Com coisas muito simples, com uma ligação no WhatsApp para saber como é que essa pessoa tá, mandando uma mensagem, né?
o discipulado ele não tem um horário. Quarta-feira às 19h30 eu vou sentar e eu vou fazer o discipulado com essa pessoa. O discipulado não é só isso. O discipulado é algo do dia a dia, né? Independente da situação que a pessoa está passando, independente do momento, seja na alegria, na dor, na tristeza, o discipulado ele é algo contínuo. Como, por exemplo... Ok. Então, o discipulado ele é algo contínuo. Uma ligação, um WhatsApp, chamar para tomar um café, as mulheres chamar, vamos tomar um chazinho e conversar sobre a vida. Conversar como é que a pessoa está se sentindo, como é que a pessoa tem vivido. Não é necessariamente pegar a Bíblia, vamos abrir a Bíblia e vamos ler o Daniel 7:9. Discipulado não é isso. Discipulado é viver a vida com a outra pessoa, caminhar diariamente com essa pessoa, né? Mas também discipulado é desenvolver um amor prático. O que é um amor prático? Por exemplo, quando uma pessoa está acamada, né? E ela vive sozinha, ela não tem ninguém. Um amor prático é eu fazer uma sopa e eu levar essa sopa para essa pessoa, ir lá com ela, orar por ela. Levar um bolo para uma viúva que está sozinha, está triste, levar um bolo para agradar ela. Coisas práticas que você pode fazer no seu dia a dia, né? Mandando mensagens também é, né, um amor prático, umas coisas, pequenas coisas que tu pode fazer e que tu vai abençoar aquela pessoa. Pode falar, Elisama. Oi, Kelly. Oi, pessoal. Seguinte, é só a título de contribuição mais rapidinho, porque vocês estão sempre falando aí na comidinha, no bolinho, na sopinha, e eu, como gosto de comer, né, fico bem felizinha, mas brincadeiras à parte, assim, quem ainda não leu aquele livro que foi sugerido esta semana, né, que é a experiência de estar à mesa, que inclusive foi colocado o linkzinho, eu sugiro que vocês leiam. A importância que tem estar em volta da mesa. Então, isso é para a família, para os amigos e a título de evangelização também. A autora ela traz todos os princípios bíblicos da importância de se estar à mesa. Então, não é só o ato de comer, é o ato de estar junto, é o ato de conversar, de se abrir, a maneira que a maneira que Jesus Cristo, quando esteve na Terra, como ele colocou os seus discípulos junto à mesa, a questão da ceia. Então, assim, é muito importante. Então, isso não é à toa, sabe? Esse cafezinho, essa sopinha, esse bolinho, isso não é à toa. Não é simbólico, simplesmente. Existe todo, sabe? Todo um porquê, existe todo um embasamento bíblico também. Então, para quem não leu, volta lá no Bethel News e pega o link e lê que tem um livrinho, tá? Era só isso. Obrigada. Se você não leu, leia. É muito bom esse livro. Mas, realmente, qualquer pessoa que está sentada à mesa, né, com alimento, repartindo alimento, você começa a conversar e aí tudo desenvolve melhor, né? E, então, é muito importante. O Renan colocou ali, até o mundo se rendeu à ferramenta de discipulado tão funcional que hoje nós podemos chamar de coaching. Isso aí. A Simone botou, eu tenho esse livro para emprestar. Realmente é um livro muito bom. Eu também tenho para emprestar, se alguém quiser. Então, tu ter... Eu quero. Eu te empresto. Tá. Tu ter alguém para caminhar é muito bom. O pastor Rui... Peraí. O pastor Rui também recomenda o filme A Festa de Babette. Muito bom, pastor. André pediu para dizer que Elisama é outra referência em pôr mesa. É verdade. Saber receber é tudo, né? Mas voltando ao nosso assunto, a gente tem inúmeras maneiras, então, de desenvolver esse amor prático, de desenvolver esse discipulado, né? E, por exemplo, de estar integrado. Hoje nós estamos todos, de certa forma, isolados e nós temos feito as nossas integrações, né? A gente tem feito nossos
encontros do nosso pequeno grupo, por exemplo, nas quartas-feiras, através da nossa encontro da família Betel. Ele não deixa de ser um pequeno grupo que às vezes de 40 células, mas nós estamos na nossa casa, cada um na sua. Como diz o pastor, nós já conhecemos a casa de todo mundo aqui, né? Então, mas é um momento que nós estamos tirando para estar compartilhando uns com os outros, estarmos orando uns com os outros, mas de forma virtual, que é o que o nosso momento está nos oferecendo, né? Mas que esse momento que a gente vive e quem está entrando nas quartas-feiras tem sido muito bom. E assim como eu acredito que nas sextas-feiras com os casais, né? Então vamos falar um pouquinho dos casais, também tem sido muito bom. E a nossa sugestão, né, como líderes também de pequeno grupo, nos líderes de casais, eu acredito também que você participe de um pequeno grupo, porque a gente não pode caminhar sozinho, a gente tem que ter pessoas nos apoiando, orando conosco, nos discipulando, nós discipulando outras pessoas, né? Então, faça parte de um grupo. Você vai ver quão edificante vai ser para a tua vida tu poder caminhar com uma pessoa, ou edificante para ti, tu ter alguém que caminhe contigo, que ore por ti, que se importe contigo, que se dedique 10 minutos do seu dia, um momento de uma mensagem. Então, receba isso como um amor prático, receba isso como um amor que Deus mandou para ti, um presente, né? Você pode abrir a sua casa, né, doando um dia da semana. Se você não quer ser um líder, mas você quer abrir a sua casa, já é um jeito também de você estar discipulando alguém, né? Colocando a sua casa com disponibilidade para isso. A gente precisa ser que nem Barnabé, que tanto o pastor Gerson tem falado, né? E falou na quarta-feira. Nós temos que ser um encorajador de pessoas, né? De ter pessoas ao nosso lado que a gente possa encorajar, que nem assim como o Barnabé fez também na vida dele. Quer falar, Martinha Elisa? Não? Pode passar, Cris. E na nossa conclusão, a igreja que acolhe, cuida, ensina e integra é uma igreja que ama. Tudo começa e caminha e finaliza a missão na expressão do amor de Cristo. Amar deve ser a sua real prioridade, seu objetivo principal e a sua maior ambição. Amar, ela não é uma parte boa da vida, ela é a mais importante da vida. Isso é de um livro, Uma Vida com Propósito, e esse livro até nós, do Ministério de Acolhimento, a gente tem entregue para as pessoas visitantes da nossa igreja, né? Principalmente quando é um visitante que não é convertido ainda, a gente disponibiliza esse livro para as pessoas. Quem já leu sabe o quão bom é esse livro, né? Então é importante quem não conheceu ele, ler ele, né? E para concluir, só para dizer que isso que Jesus colocou para nós, né, do dia a dia, do acolhimento, do discipulado, isso é realizar o ID que o Senhor confiou para mim, para ti, para nossa igreja, né? E que isso também, vamos buscar tudo isso que a gente promove, a integração, a comunhão, o acolhimento, isso é unidade, a unidade da igreja. Isso é um dos propósitos da nossa igreja para 2020, que nós temos perseguido e o pastor tem falado, né? Muito, principalmente nas quartas-feiras. Então, que a gente, através de pequenos grupos, do nosso discipulado, a gente possa desenvolver a unidade da nossa igreja. Se você não tem nenhum parceiro e quer saber como que funciona, como é que é isso, procure um líder, né? Procure um líder de jovens, procure um líder dos casais, procure um líder da IBD, procure um pastor, que você vai ter
mais informações, como é que isso funciona, como é que eu posso ajudar, como é que eu posso me tornar um parceiro de caminhada de alguém. Ali, se vocês aqui um quadradinho preto, esse é a nossa frase do nosso ministério, né? Servindo para a glória dele. E é isso que o nosso Ministério de Acolhimento ele se propôs esse ano, né? A acolher as pessoas. A gente quer acolher as pessoas e não ser simplesmente uma pessoa que recebe. Tanto que nós mudamos o nosso nome do ministério, porque recepção para nós é tu dizer olá, boa noite. E não é isso que nós queremos fazer, né? Nós queremos acolher as pessoas e integrar essas pessoas num pequeno grupo, e integrar essas pessoas na nossa igreja e ele se tornar um membro. E quem sabe daqui a um tempo ele também possa estar exercendo um ministério, né? Servindo para a glória de Deus. Amém? Cris, é contigo. Se alguém quiser perguntar, falar, fique à vontade. Obrigada, Kelly. Morgana. Obrigada, gurias. É um ministério muito importante na igreja, né? Até assim, eu dando um testemunho. Quando eu cheguei com a minha família na Betel 20 anos atrás, a gente foi em vários cultos sem ninguém falar com a gente. E a gente ficou, na verdade, porque a gente gostou muito da palavra, né? E hoje eu acho que isso a gente já evoluiu muito nesse ponto. Assim. Acho que a gente está muito diferente. Graças a Deus, né? Uma coisa que os nossos visitantes, quando termina o culto, a gente também mudou isso, né? A gente recebe as pessoas lá na frente. Agora, antes da pandemia, nós acabamos mudando, criando uma sala onde a gente pode acolher essas pessoas, conversar de forma informal. Mas aí veio a pandemia e a gente não conseguiu botar tudo em prática, né? Mas nesse local que a gente conversa, as pessoas acabam se abrindo muito, né? E nós pegamos os contatos, depois a gente volta a entrar em contato com essas pessoas, e quando ela já está mais firme na nossa igreja, o que a gente pergunta? O que fez você ficar aqui, né, na nossa igreja? E todos dizem, foi o modo que a pessoa foi recebida, o amor, o acolhimento. Então, a nossa igreja tem dado certo com isso, né? Porque as pessoas estão, não só nós da equipe, obviamente, ou os líderes de ministério, de pequeno grupo, vamos dizer assim, recebem eles depois. Mas, em geral, a nossa igreja ela tem trabalhado e perseguido para isso, que as pessoas possam ser recebidas e elas possam sentir o amor de Deus ali. Amém. Graças a Deus, que Deus abençoe vocês nesse ministério, né? E realmente vocês estavam com todo um preparo novo de mudanças agora neste ano, né? Mas, na verdade, não tem nada parado, só adiou um pouquinho para quando as coisas voltarem ao normal. A Simone pediu palavra. Simone, pode abrir aí? Não, eu só queria falar que o Ministério EBD está tentando facilitar, né, de alguma maneira, com os projetos de oração um pelo outro, e hoje encerra a segunda etapa, né, que algumas pessoas se comprometeram de orar por pessoas que se distanciaram por conta dessa pandemia e de toda essa situação. E hoje, dia 2, é a data limite para fazer o contato. E tem muito mais pessoas distantes do que pessoas que se prontificaram a estar orando, porque primeiro é um trabalho de Deus, um trabalho de fé, né? Tanto na gente como na pessoa que se distanciou, e a gente se encaixa nesse trabalho fazendo esse contato, né? Procurando orar pela pessoa, mas também conversar com ela de forma amorosa, carinhosa, simples a princípio, porque nem todo mundo quer se abrir, né? Nem todo mundo quer compartilhar, mas pelo menos abordar, assim, correr esse risco, né? E é um risco bom de correr, sabe? É um risco bom, porque pode ser que a pessoa não queira falar com a gente, mas pode ser que Deus tenha nos colocado realmente numa hora
que a pessoa está precisando e o Senhor completa essa obra, né? Nós fazemos a nossa parte, o Senhor completa essa obra. Então, só lembrando, hoje é o último dia para fazer aquele contato, quem se comprometeu de fazer esse trabalho de oração e integração. Muito obrigada, Morgana, muito obrigada, Kelly. Deus abençoe a todos também. Muito obrigada a todos. Um bom dia. Mais alguém quer fazer algum comentário aí? Sinta-se à vontade. Eu queria parabenizar as professoras pela lição de hoje. Muito boa, que faz a gente repensar tantas coisas, né? Coisas do dia a dia da gente, que a gente conhece, muitas vezes pratica e às vezes fica um pouco em desuso, né? E é bom que a gente se antene para isso mesmo, porque as pessoas que estão do nosso lado estão sempre precisando de alguma coisa, de alguma ajuda, um acolhimento, uma palavra, um sorriso, né? E tudo isso faz muita diferença. E a gente sabe de tantos testemunhos que existem em relação a isso, né? E ouvimos aí alguns. Então, foi muito bom. Parabéns às professoras, também a Cris, que está sempre ajudando aí em tudo, tá? Muito obrigado. Deixa eu falar uma coisinha aqui antes de encerrarmos, né? Que o sorriso, ele não começa só da porta da igreja para dentro, né? E eu vou dar um elogio aqui para o nosso irmão Claudemar, que ele sempre está, né, com um sorriso, sempre com uma disponibilidade muito incrível lá na parte da segurança, no portão, né? Então, é tão bom quando tu já chega ali no portão da igreja, tu já ter uma pessoa com uma alegria, com um sorriso para receber, já lá desde o início, lá no portão, lá no nosso estacionamento, tu já desce do carro, tu já tem alguém que já está vindo com um sorriso para te recepcionar para o nosso culto. Então, não poderia deixar de passar em branco o irmão Claudemar, né? Faz parte da nossa equipe, quase. Verdade, né, Kelly? O sorriso e uma risada gostosa sempre, né? Divertido sempre. Gurias, muito obrigada por aceitar nosso convite aí. Muito obrigada mesmo, que Deus abençoe vocês. E que nem a Simone falou, neste momento aqui, que a gente está isolado, é uma tarefa de todos nós, né? Sempre é. Mas agora talvez seja mais uma tarefa de todos nós de estreitarmos, não perdermos esses laços e falarmos com os nossos irmãos que, por um motivo ou outro, às vezes é só uma dificuldade técnica, né? Não estão conseguindo participar. Então, eu agradeço a todos vocês. Eu vou pedir para o Moisés orar por nós, Moisés. Pode ser? Moisés estava aqui no inicinho da minha tela. Ora por nós para encerrar. Pode ser? Senhor Deus, nós louvamos o teu nome e te bendizemos pelo teu grande amor para conosco. Obrigado também por essas oportunidades que nós temos de participarmos juntos, Senhor. Mesmo distantes, Pai, mas em espírito estamos todos juntos, pensando no mesmo objetivo, Pai. Obrigado pela tua igreja, que é uma grande família, onde nós podemos, Senhor, estar juntos, nos reunindo no mesmo objetivo, te louvando, te bendizendo e aprendendo cada dia mais, Senhor. Obrigado por todos aqueles servos teus que estão engajados nessa obra, que estão participando, que estão, Senhor, trazendo também para nós a palavra, o estudo, também, Senhor, dedicando o seu tempo, Pai. E também nós estamos vendo, Senhor, a cada dia que, Senhor, nesse momento, tantas pessoas se mostraram presentes, tantas pessoas se mostraram úteis à tua obra e também, na minha visão, Pai, descobrimos muitos talentos nesses dias, Pai. Muitas pessoas que têm participado, têm ajudado, têm desenvolvido um trabalho, um ministério. Nós te agradecemos por cada uma delas, te agradecemos pela tua igreja que é viva e a tua palavra que é viva e eficaz, Pai. Muito obrigado por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. E nós tivemos um aniversariante essa semana, que foi o Moisés. Eu não sei se tem mais alguém aqui na sala de aniversário. Se não, parabéns, Moisés, que Jesus te abençoe. Olívia. A Olívia fez aniversário também.
Oi, Olivia, tá lá na aula dela, tô vendo ela lá. Que Deus abençoe os aniversariantes. Vamos tirar nossa foto e daí eu abro para vocês conversarem. A foto, mãe, tiro? Foto, mãe, vamos lá. Todo mundo bem bonito na foto. Hoje nós tivemos de novo o nosso visitante, o Rolf, que veio semana passada, e agora era para as guriazinhas dele estar na classe dos joias lá. Vamos lá. Sorriso. Já vai dar. Uhum. Feito o sorriso, pessoal. Podem abrir seus microfones para conversarem e confraternizarem. Fiquem à vontade. Obrigada, Estava muito bom. Estava muito Obrigada. bom, viu? Amei. Muito obrigada, viu, irmãos, pela colaboração de todos, pela participação. Obrigada. Foi legal, Morgana. Legal também, Kelly. Um abraço. A minha nora também se puxou, hein? É verdade. Essa nora, né? Especial. Mas essas duas são duas recepcionistas. Aí o sorriso. Beijo, Thelma. Cris e Simone. Cris e Simone, vocês estão fazendo a diferença na BBB. Obrigada, Alguinha. Morgana, querida. Obrigada. Oi. Obrigada a vocês. Oi, Letícia. Oi, Morgana. Ah, Matilde, de novo. Oi, Elisa. Obrigado, Morgana. Isa, hein? Oi, Dora. Oi, Letícia. Oi, querida. Oi, Gatinho. A irmã Ana e a irmã Candoca lá estão olhando lá na tela também. Parabéns, irmão Moisés. Parabéns, irmã também. Eu vou mandar o presente pelo correio, mas tá chegando, tá demorando 30 dias, tá? Não faz mal, mas vai chegar. A Rejane também fez aniversário, né? A Rejane fez. Manda a fatia do bolo pelo iFood que tá chegando mais rápido. Chega mais rápido que o correio. A Rejane foi sábado passado, foi? Lembra agora? Foi. Hoje o que mais tem é delivery. É uma barbada para mandar para ele. É mais rápido que o correio. O motoqueiro precisa ganhar dinheiro. Tá certo. Gente, muito obrigada. Fiquem com Deus. Bom domingo para vocês. Amém, para vocês também. Igualmente. Amém. Bom domingo a todos. Vou desligar aqui. Fiquem com Deus. Beijo. Deus abençoe, queridos. Beijo. Tchau.